Existem várias formas de trabalhar com futebol, correto? Mas qual é a melhor de todas? Jogando. E aí, rapaziada, eu sou o Daniel do Trabalhar com Futebol mais uma vez aqui pra vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a melhor carreira do futebol que pode haver, que é a de jogador, tá? Que fique claro que eu não vou entrar em detalhes como, por exemplo, como ingressar num clube, como se tornar profissional, como fazer a escalada dentro de um clube de base, até sub-17, sub-20, até o profissional. Hoje o vídeo vai ser voltado para questões de essência de um jogador, ou seja, das habilidades dele dentro do campo, tá? Essa questão de como entrar no clube, como conseguir oportunidades de peneira, etc., vão ser abordadas em vídeos em sequência, tá? No vídeo de hoje a gente não vai falar muito sobre isso. E para tornar isso tudo mais didático, eu vou falar em 4 pontos, tá? O que qualquer pessoa pode fazer para melhorar, para evoluir como um jogador de futebol. Que fique claro, lógico, que cada um vai ter uma forma de evoluir, cada um vai evoluir no nível, cada um vai ter que focar em uma determinada área mais do que outra, tá? Mas eu vou falar meio que de um padrão de 4 áreas que podem se evoluir sim dentro do futebol. Número 1, fundamentos, tá? Quando a gente fala em passe, finalização, cruzamento, quase como a essência de jogar futebol, muita gente questiona dizendo que isso são habilidades nas quais você não tem como evoluir, tá? Que você nasce com um dom ou não, tá? Eu discordo, e na verdade não sou só eu que discordo, mas a ciência e os grandes especialistas do futebol realmente discordam disso, tá? Não à toa, os grandes clubes do Brasil e do mundo, certo? Real Madrid, Barcelona, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, todos eles, sem exceção, fazem treinos básicos, que quem passa e assiste de longe pensa que é uma escolinha de futebol de criança. Como assim, tá? Vamos analisar o seguinte. Você que joga futebol, pensa da seguinte forma. Se você jogar 2, 3 vezes por semana durante um longo período, você vai sentir não só um ritmo de jogo na questão física, que a gente vai falar disso, mas você vai sentir uma intimidade com a bola muito maior do que se você passar, por exemplo, 2, 3 meses sem jogar bola, correto? Mesma coisa para um jogador profissional, lógico que numa dimensão diferente, mas por exemplo, para Iniesta conseguir executar um lançamento de profundidade com precisão, ele com certeza, a base do treinamento dele foram passes curtos. Por quê? Porque ninguém consegue executar um passe longo com precisão se não conseguir executar um passe curto com precisão. Então, todos esses fundamentos, os mais básicos, passes rápidos, passes com a perna boa, passes com a perna débil, tudo isso tem que ser treinado com frequência para que não apenas você evolua, mas para também que você mantenha aquele padrão de precisão nos passes curtos, nos passes longos, nas finalizações de perto, nas finalizações de longe e etc. Então, não deixe de treinar fundamentos. Lógico, à medida que você for evoluindo e o jogo for ficando mais complexo, você vai treinar outras coisas também, tá? Mas siga o exemplo dos grandes clubes do Brasil e do mundo que ainda treinam fundamentos nas suas sessões. Número 2, preparo físico. Isso faz uma diferença enorme para um jogador de futebol profissional, certo? Enorme. Uma coisa é você jogar uma pelada que tem a duração de 1 hora, 1 hora e meia, mas você está jogando ali com seus amigos, geralmente num campo menor, de uma forma mais leve, descontraída, sem aquela exigência. Experimente jogar 90 minutos de alta intensidade, com apenas 15 de intervalo. É um ritmo de jogo completamente diferente, ao qual muitos brasileiros, certo? Muitos brasileiros peladeiros, jogadores de várzea, não estão acostumados e por isso sofrem muito na hora de chegar no profissional e muitos deles inclusive desistem justamente pelo choque que é a diferença do preparo físico entre um jogador de várzea e um jogador do profissional. Então tenha isso em mente, o preparo físico é determinante para você se sobressair como um jogador de futebol, tá? A gente pode analisar isso até de uma forma mais simples, por exemplo, para você conseguir dar um lançamento que vai atravessar o campo inteiro, você precisa de força, certo? E não é só força naquela perna, é força na região do abdômen, na região das costas, todo o corpo tem que estar trabalhando de uma forma intensa para que você consiga desempenhar as funções dentro do campo da melhor forma possível, certo? Se você não tiver força, se você não tiver energia para isso tudo, você não vai conseguir fazer da melhor forma possível. Então, preparo físico é fundamental para quem quer evoluir como um jogador de futebol. Número 3, velocidade. Sim, você pode se tornar mais rápido, certo? Existe uma discussão muito grande acerca disso, mas vários estudos mostram que todas as pessoas têm, digamos, um potencial de 10 a 15% a mais do que elas realmente são. Ou seja, você pode se tornar 10 a 15% mais rápido do que você é hoje, sim, certo? E isso pode fazer uma diferença gritante. Pode parecer pouco, mas 10 a 15% no jogo de futebol faz uma diferença enorme, tá? Existem diversos treinos desenvolvidos geralmente por profissionais da educação física, certo? Específicos, podem ser desenvolvidos dentro da academia ou até fora, numa área aberta, muitas vezes é melhor assim, tá? Que vão fazer você se tornar uma pessoa mais rápida, que vai conseguir correr
uma velocidade maior, tá? Isso envolve o corpo inteiro, mais uma vez, é muito importante a gente ter a cabeça aberta para isso, tá? E entender que até a movimentação dos braços facilitam você correr com uma velocidade maior. Então, pode ser que o seu personal trainer, ele queira que você movimente seus braços de uma forma diferente para isso afetar a sua velocidade. Chegamos então ao número 4, tá? Lembrando que eu não estou falando necessariamente numa ordem do mais para o menos importante ou o contrário, tá? Isso aí vai ser você que vai decidir o que você tem que trabalhar mais, tá? Mas o número 4 é um número muito importante para qualquer pessoa que queira evoluir como jogador, tá? Que é a forma de trabalhar a mente, tá? O número 4 fala basicamente de você saber pensar certo dentro do jogo. Pode parecer estranho isso, mas deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Vamos usar como exemplo esse cara aqui, Andrés Iniesta, tá? Conhecido por ser um dos melhores meio-campistas da história do futebol, tá? Não só do futebol recente, mas de todo o futebol. Iniesta, não me entenda mal, tá? Não acho que eu estou criticando, mas pode perceber que ele não é um cara que se destaca por ser um exímio finalizador ou o cara que tem o melhor passe, seja curto ou longo, do mundo. Ele é bom em tudo isso, sim, mas ele não é o melhor em nada disso. O que é que faz ele se destacar tanto como jogador? É simplesmente a forma de administrar o jogo, tá? E como é que ele faz isso? Ele pensa o jogo o tempo inteiro. Ele tem o desenho do campo de futebol na cabeça dele enquanto ele está jogando, tá? E com isso ele consegue entender a melhor forma de agir antes sequer dele tocar na bola ou até quando ele nem precisa tocar na bola, tá? Por exemplo, quando ele recebe um passe, seja vindo da linha defensiva dos zagueiros, para que ele precise girar e levar a bola para o ataque, ou quando o atacante devolve a bola nele para ele recomeçar o jogo, ele já sabe o que ele vai fazer com a bola antes mesmo da bola chegar no pé dele, tá? E com isso ele consegue saber qual atitude ele vai tomar quando ele receber a bola finalmente. Outro exemplo é um cara que, na minha opinião, inclusive é muito subestimado, ele até vem recebendo mais reconhecimento nos últimos anos, mas para mim ele é o melhor na posição, pelo menos na atualidade. 2020, ele é o melhor na posição, certo? Esse cara aqui, Sérgio Busquets, tá? Que inclusive foi companheiro do Iniesta no Barcelona. Ele não é incrível, ele não é excelente em nenhum fundamento, certo? Ele é muito bom roubando bola, ele toca muito bem, ele até finaliza direitinho, mas ele não é um craque em nada disso. Porém, ele consegue administrar o jogo de uma forma tão inteligente que ele, com a habilidade que ele tem, ele consegue fazer o que quiser, porque ele tem tempo e espaço para jogar, certo? Existem jogadores, eu costumo dizer que existem dois tipos de jogadores. O jogador que joga com o tempo que o marcador dá para ele, e existe o jogador inteligente que joga com o tempo que ele determina, tá? Então, Sérgio Busquets não se importa se o marcador está nas costas dele, se está longe, se está perto. Ele consegue fazer o que ele quer com a bola para ele ter espaço e tempo para jogar da forma mais inteligente, da forma que mais ajuda o seu time. Então é muito importante você conseguir entender o jogo e saber a melhor forma de agir desde antes de você precisar agir, tá? Então, se você é jogador, quer evoluir no futebol, eu sugiro você se atentar a esses 4 pontos, tá? Fundamentos, preparo físico, velocidade, tá? E quando eu falo velocidade, é na velocidade física mesmo, na capacidade de correr mais rápido, e trabalhar sua mente, que aí envolve inclusive a velocidade em que você pensa, tá? Esses 4 pontos vão ajudar muito, certo? Não importa se você é homem ou mulher, novo, velho, se você joga em nível profissional, amador, você vai evoluir se você trabalhar esses 4 pontos, eu tenho certeza. Mas repito, foque naquilo que você sente que você tem mais necessidade, certo? Aquilo que você sente que é a sua maior fraqueza, foque naquilo para que você não tenha mais fraquezas ou para que você consiga inibi-las da melhor forma. E existem diversos treinamentos, certo? Tanto físicos quanto táticos, que você pode trabalhar para evoluir esses pontos, certo? Inclusive, quando a gente fala do ponto número 4, que era trabalhar a mente, pensar rápido, agir rápido, uma das melhores formas de você evoluir nisso é jogando, por exemplo, futsal. Tá? Futsal ou qualquer tipo de jogo em campo reduzido, porque quanto menos tempo e espaço você tem para jogar, mais rápido você vai ser forçado a pensar, tá? E acaba que, principalmente quando você é um jogador defensivo, um zagueiro ou até um primeiro volante, você tem mais espaço dentro do campo, 11 contra 11, geralmente, certo? Quando você está com a bola no campo defensivo, você tem mais espaço para agir, certo? Se você joga futsal, se você joga até um treino de campo, mas num campo reduzido, você vai ter menos tempo para pensar e decidir o que você vai fazer, então você vai ser forçado a trabalhar isso. Quando a gente fala de preparo físico, por exemplo, um treinamento que eu adoro fazer e que eu recomendo muito, que é muito eficaz para um jogador, é o treinamento de HIIT, tá? É aquele que você corre por 100 metros, descansa por 100, ou corre por 200 e descansa por 200, corre por 300 e descansa por 150. Todas essas unidades vão mudar
de acordo com o que você sentir que é melhor para você, tá? Mas é um treinamento muito eficaz porque um jogo de futebol é um esporte de explosão, é um esporte em que você corre, anda, para, corre, certo? Vai ter toda essa variação de intensidade, então o seu corpo precisa estar preparado para isso. Mas eu faço questão de repetir, cada caso é um caso, tá? Então, como existem centenas de milhares, talvez milhões de jogadores de futebol pelo mundo, a gente recomenda que vocês procurem especificamente o que é melhor para você, tá? Você vai ter que trabalhar numa área mais do que outra pessoa e vice-versa. Então, procure sempre o melhor para você, mas saiba que se você trabalhar essas 4 áreas, você com certeza vai evoluir como jogador de futebol. Bom, se você quer saber mais sobre como trabalhar a sua parte tática, como trabalhar a sua parte física, a gente vai deixar um link na descrição do vídeo, beleza? Que você pode acessar e procurar saber mais lá, beleza? Estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer comentário, qualquer opinião que você tenha a deixar, tranquilo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, certo? Ajudado você a evoluir como jogador ou jogadora de futebol e que você tenha gostado, tá? Não se esqueça de clicar em curtir, certo? Abaixo desse vídeo, que isso ajuda demais a gente. E a gente se vê na próxima. Um abraço.